Bom dia, estamos aqui na APS do INSS na cidade de Junqueiro, na presença da Camila Sadoc, que é a gerente da APS. Nós agradecemos muito a sua atenção e a sua disponibilidade em se colocar à disposição para nos receber. Tanto você como o colega Dário também trabalha aqui na equipe dela. E o Dr. Nelson está mais uma vez conosco, nosso colega de visita das APS. E nessas conversas que nós temos mantido com os colegas da Previdência, a gente, primeira coisa, coloca à disposição a Procuradoria através do grupo que nós criamos para os gerentes do INSS nas APS, né, espalhadas pelo estado de Alagoas, o grupo no WhatsApp. Esse grupo foi iniciado por volta do ano passado, nós tivemos essa ideia e depois a ideia foi acolhida pelo Dr. Nelson, pelo Dr. Cariolano, que são procuradores federais, o Dr. Danilo, que é o chefe da Procuradoria Federal em Alagoas. E a ideia não é nossa, é uma ideia que nós escolhemos com o nosso colega procurador regional da Procuradoria Federal do INSS no Recife. Ele teve a ideia de fazer um grupo com as APS da capital, no Recife. E aí nós, ouvindo essa ideia dele, nós tivemos a ideia de fazer uma coisa um pouco mais ampliada, porque o estado de Alagoas, por ser um estado geograficamente menor do que o estado de Pernambuco, né, e outros estados da federação, ele permite essa nossa aproximação das APS como um todo, né? Então hoje nós estamos aqui na 38ª APS que estamos visitando, né? Só faltam, aliás, 34ª, não, 36ª, 36ª, é a 36ª APS que nós visitamos. Nós estamos até fazendo as contas, né, Dr. Nelson? Está faltando muito pouco para a gente completar as 42 e agradecemos pela acolhida, né? Todas as APS que nós passamos, nós contamos com a boa vontade do servidor, porque nós sabemos, todos têm seu trabalho para fazer e para nos receber tem que dar uma paradinha no trabalho para poder ter esse bate-papo com a Procuradoria, mas eu acredito que os frutos digamos assim, as vantagens mutuamente se compensam, tanto para nós, que recebemos de vocês essa acolhida, o nosso trabalho, tanto no lado consultivo quanto no lado contencioso, se torna mais produtivo, porque a gente começa a conversar com o servidor, entender a necessidade do servidor, e essa via de mão dupla traz benefícios para ambos os lados. Então o grupo está lá, qualquer necessidade que você tenha, se receber alguma comunicação judicial aqui que queira entender de que maneira proceder, pode bater uma foto, joga lá no grupo, pergunta, um dos procuradores, eu ou qualquer um outro dos colegas vai responder, e a nossa resposta tende a ser uma resposta mais célere do que vindo pela via tradicional, né? A via física, né? Então, estava até conversando lá na APS agora pela manhã de São Sebastião, que muitas vezes, se o processo for pela via física, ele tende a demorar mais, porque a PFA-INSS agora criou um sistema de regionalização. Então, por exemplo, se o seu processo pela via física chegar lá, a gente vai digitalizar, vai mandar para o Recife, e o Recife vai distribuir para um dos procuradores lotados no Nordeste. E aí depois que o procurador se manifesta, volta para o Recife manda para a gente junta fisicamente no processo e encaminha pelo malote. Então é uma demora maior. E muitas vezes aquilo que vocês querem saber já foi objeto de uma outra consulta anterior e a gente já tem parecer até pronto. Então, se houver a consulta pelo grupo, a gente já junta o parecer imediatamente e encaminha para, no caso, vocês. Aí, às vezes, o gerente ou o servidor se pergunta, mas isso vale? Vale porque a gente, quando coloca lá o parecer, a gente coloca a nossa assinatura, né? Eu estou me manifestando lá como procurador, então, inclusive, eu até coloco o meu nome lá quando eu me manifesto, até para ficar mais fácil a identificação. Depois, o servidor pode dar o print ali, imprimir e juntar no processo. Ali é uma manifestação, só que eu fiz a manifestação, digamos assim, mais enxuta, mas eu juntei o parecer que traz o que você quer saber, né? Que é exatamente a maneira mais rápida para a gente tentar otimizar o uso do nosso tempo, né? Porque isso é até um aprendizado da minha parte com os colegas do contencioso, né? Lá na PFAL eles têm o GCM, que é o Gerenciamento do Contencioso de Massa, né? E os colegas têm digamos assim, uma capacidade de manifestação muito célere. Por quê? Porque eles são mais objetivos, mas são exatamente diretos. Aquilo que a pessoa quer saber é aquilo que é analisado, é aquilo que é respondido.
Então, dentro do grupo, a gente tenta se manifestar com dentro desse binômio, né? Celeridade e objetividade. Que eu acho que é o que todo mundo está precisando hoje, todo mundo quer, né? Então, essa é a primeira parte da reunião. A gente começa falando sobre o grupo, para, se você tiver algum interesse, pode nos acessar através de lá. A outra coisa é relacionada com tarefas, né? Porque hoje a senhora recebe processos pelo INSS Digital, vem para a senhora se manifestar? Para fornecimento de processo, por meio do INSS Digital, sim. Né? Análise, a gente fala. Sim, todos nós aqui, os três, realizamos análise de processo. Recebem para fazer análise, né? Sim. Então, aqui na sua APS, vocês ainda têm análise de algum benefício específico ou está sendo tudo carreado para a Central Única? Todas as agências da Previdência, em Vigex Maceió, inclusive a nossa aqui de Junqueiro, todos os benefícios requeridos aqui, com exceção de benefício auxílio-doença, assim protocolados, eles vão para a fila única, né, que é a Central de Análise, e nessa fila única, com exceção das ações institucionais, para dar celeridade, porque hoje nós temos uma fila com mais de 24 mil processos pendentes, nós puxamos pelo motor que distribui automaticamente. Então, há uma distribuição proporcional, de modo que nós trabalhamos com todas as espécies. Pronto. Eu falo isso porque tem APS que nós temos visitado, que tem colegas que ainda estão fazendo LOAS, tem alguns de colegas que ainda estão fazendo CTC, né? Mas realmente a maioria já disse que já passou tudo, né? Algumas raras exceções mesmo. Uma ressalva. A norma com relação à inclusão da CTC no sistema digital da Central, ela é bem recente, então ela ainda não tem um mês de existência, de modo que antes elas ficavam na base e passaram a ser obrigatoriamente agora integrantes da Central de Análise. De modo que agora, neste momento, todo o benefício do CTC requerido, bem como do LOAS também, bem recente, eles já migram automaticamente para a Central de Análise. Apenas o 31 para o auxílio-doença, ele ainda está optativo, então o gerente ele pode incluí-lo, mas a título de backup ainda, tá certo, na Central de Análise, ou ele pode fazer o arquivo físico do processo de análise imediata, sem agendamento. Diretamente, né? Isso. Pronto. Então, eu pergunto isso porque, assim, por conta dessa fila que a senhora mencionou, existe hoje uma prática dos advogados, eles têm acionado o INSS através de mandado de segurança. Já recebi algum. Né? E esses mandados de segurança, quando o pedido foi dado entrada na APS, digamos assim, de origem, muitas vezes o advogado já está colocando o gerente executivo no polo passivo, mas tem alguns casos que que o advogado ainda coloca o gerente da APS. Aí, nesses casos, a gente entra com um pedido de subsídios para poder prestar as informações na justiça, né? Aí, esse pedido de subsídio vem pelo E-Tarefas. Aí, eu queria saber, aqui na sua agência, tem alguém dando uma olhadinha no E-Tarefas? Está acompanhando os pedidos que chegam por lá? O E-Tarefas, certo, juntamente com o substituto, né, o Felipe Diego, e nós temos prestado essas informações. Geralmente, junto com a solicitação do E-Tarefa, também chega a notificação no e-mail da agência, de modo Exato. que nós realizamos os dois procedimentos. Nós encaminhamos por e-mail e incluímos no SAPD. Aí, automaticamente, com a inclusão, essa solicitação de tarefa ela é encerrada no sistema SAPD, que tem uma comunicação com o SAFED, né? Isso, exatamente. Aí a gente fala isso, se der uma olhadinha pelo menos uma vez por semana, já resolve. Existe um checklist por parte da gerência, mas diariamente, né, também há uma verificação por conta de outras atividades que nós temos que atender as solicitações, porque o sistema SAPD ele não atende apenas a Procuradoria, mas também a solicitação de outras agências. Isso. Porque, não obstante, nós temos agora o sistema digital, o GET, né? Nós temos ainda um acervo muito grande de processos físicos. E esses processos físicos, na maioria das agências, eles ainda não foram digitalizados. Na agência São Sebastião, o gerente anterior à minha gestão, ele já tinha feito um procedimento de inclusão espontâneo no SAPD, então lá ele tem um fluxo mais rápido. Aqui não, o acervo é pequeno, então sempre que é solicitado, a gente tem que ir ao arquivo físico, junta lá, escanear e colocar no sistema. Exatamente. E aproveitando a sua expertise nessa área aí do INSS Digital, a senhora compartilhou conosco que a senhora tem essa função lá juntamente com o Leandro, né? E nós temos visitado as APS e uma das solicitações que nós temos ouvido dos servidores é em relação à possibilidade de uma triagem na distribuição, né? Que os servidores têm se ressentido dessa questão de todo mundo tá tendo que se manifestar
em qualquer benefício, né? Porque quando ele puxa, aí vem aleatoriamente qualquer tipo de benefício para ser analisado por aquele servidor. Aí o INSS já pensou em alguma maneira, digamos assim, em fazer uma certa clivagem, uma especialização? Por exemplo, o servidor que tem expertise em segurado especial, joga para ele mais benefícios relacionados a segurado especial, outro que tem mais, digamos assim, traquejo ou alguma particularidade em relação a um determinado benefício. Isso já foi pensado? Isso foi cogitado formalmente em uma reunião de gestores que aconteceu durante o mês passado, dia 29 e 30, tá certo? Foi feita uma dinâmica de sugestões por parte dos gestores e esse foi o ponto principal discutido. 2 pontos, na verdade. O primeiro, a capacitação, certo? Porque nós entendemos que a fila, a demora do processamento se dá muitas vezes pela dificuldade que o servidor tem em analisar determinada tarefa, que é o processo administrativo, né? Ele recebe o nome de tarefa nesse novo sistema digital. E o outro ponto é a ideia inicial de que a especialização, justamente por conta do entendimento do direito, né, do reconhecimento inicial, né, ela gera uma celeridade. Certo? Institucionalmente, formalmente, ainda não há, tá certo, uma diretriz para a distribuição, justamente por conta da portaria 2, ela que disciplina, né, a central de análise, como ela deve funcionar, e ela traz o motor da central de análise que vai fazer essa distribuição proporcional. Mas nós temos hoje um problema quantitativo, né, de servidores, não são pouquíssimos servidores para uma demanda imensa, né, de requerimentos que já não tem aquela trave inicial do agendamento, de limitação de quantitativo de agendamento, né? O segurado tem uma liberdade para requerer grande, ele é atendido no seu requerimento imediatamente. Isso. Certo? Então a entrada ela é grande, entretanto a quantidade de servidores para fazer essa análise ela é muito pequena. Mas respondendo especificamente a pergunta que o senhor fez, formalmente ainda nós não temos, tá certo, uma diretriz regulamentar de especialização de análise de processo. Entretanto, isso já vem sendo postado, vem sendo analisado. Inclusive, esse grupo de transformação digital, que eu estou indo segunda-feira, ele vem com um trabalho de revisão de legislação, é justamente para levar até Brasília, tá certo? Esses questionamentos, essas demandas, para que a legislação ela seja atualizada. E diante disso, nós temos verificado aqui diariamente uma modificação muito rápida, não sei se vocês chamaram conhecimento, mas recurso, cópia de processos e revisão agora é inteiramente digital, justamente para que esse fluxo ele tenha uma tramitação mais célere. Mas a tendência, eu acredito isso porque tem sido questionado, solicitado pela maioria dos servidores, é realmente a especialização. Quando forem criadas as agências digitais, né? Porque isso vai ser um diferencial muito grande. Porque tem que ser identificado o perfil do servidor, tem que ser identificado também a entrada quantitativa de espécies, né, para que se faça um trabalho de distribuição e especialização. A forma do GET, ele já tem, digamos assim, uma tecnologia que permita classificar os tipos de benefícios, aliás, classificar as tarefas por tipo de benefício para que seja viável caso essa diretriz seja aprovada. Sim. Distribuir por espécie. O sistema permite? Permite completamente, inclusive a triagem, ele tem 2 bases, certo? Tem o GET tradicional, em que tem o perfil gestor, o perfil atendente, certo? O perfil gestor ele permite fazer a gestão de quantitativo, espécie, geral. E tem o GET gestão. O GET gestão permite que a gente verifique quantos processos entraram por agência, por gerência, por espécie, quantos processos cada servidor analisou naquela competência, quais foram as espécies, inclusive a pontuação atingida, porque existe uma regulamentação de pontuação, que não há coação atualmente, certo? Mas é um princípio para que o servidor tenha que atingir uma meta diária, tá certo? Com o passar do tempo. Agora eu vou lhe falar, atualmente está em ação o N80, certo? Que é uma ação que visa dar celeridade a esses processos pendentes de salário e maternidade. Existe um quantitativo muito grande e a gente sabe da necessidade vital, né, de fato, dessas mães de receberem quando estão lá impossibilitados de trabalhar a sua assistência previdenciária, não é verdade? Sim. Seu benefício previdenciário. Então, atualmente, houve uma alteração de perfil de alguns servidores, está certo? Nesse sentido da especialidade. Então, existe um quantitativo de servidores que estão trabalhando atualmente durante o mês de maio, tá certo? Exclusivamente os benefícios de B80 para poder dar celeridade.
uma ação e é da superintendência. Então, uma ferramenta, o sistema então possui uma gama de ferramentas que admite essa especialização. Filtros, sim. Tá. E você consegue também puxar estatísticas, né? Pelo que você deixou de transparecer, né? Camilo, com as espécies de benefícios, quantos foram concedidos, quantos foram negados, os motivos do indeferimento, a gente consegue também puxar. Olha, o motivo do indeferimento, tá certo? Ele é analisado individualmente. Então a gente tem que identificar quais tarefas foram trabalhadas, por exemplo, por determinado servidor, e você tem que acessar o processo administrativo, que é a tarefa, e lá visualizar a concessão, o indeferimento e o despacho. Tanto que a orientação atual é que a gente não deve anexar o despacho apenas como um anexo do programa, do GET, do sistema. Você tem que lançá-lo concomitante, certo? Então a gente vai lançar todos os extratos de consulta que são de praxe, né? O CNIS, né? A atualização de consulta prévia, o plenos, né? Isso, bases governamentais. Você tem que fazer o despacho, tá certo? Que é obrigatório, que é a análise, e você tem que lançá-lo no comentário, de modo que você não precisa, o consultor ele não precisa baixar, fazer o download para saber os motivos ou se foi concedido ou não. Você basta consultar pelo número da tarefa, CPF ou o filtro que o sistema disponibiliza, você consegue saber já na rolagem do auto judiciário, que foi concedido e indeferido. É bem legal, bem ótimo, excelente. Digamos assim, essa análise que vocês estão fazendo no caso a caso tem gerado, logicamente, um represamento, né? Você falou aí de 24 mil processos na fila, né? Né? Aí isso tem gerado, no nosso caso também, uma avalanche de mandatos de segurança, né? E a gente já tentou até falar com os juízes para tentar explicitar para eles que não é, de certa forma, razoável você ficar tirando a pessoa da posição dela da fila, né? Que a pessoa está lá numa posição, aí chega uma liminar e aí a justiça tira ela daquela posição e coloca na frente das demais, né? Que entraram anteriormente. Até ano passado eu fiz até uma informação muito bem fundamentada, trazendo até algumas informações da 4ª região, que é Rio Grande do Sul e Paraná, né? O Tribunal lá regional do Rio Grande do Sul, ele fez um fórum previdenciário no ano passado e ele reuniu várias instituições que trabalham com direito previdenciário. E eles, depois de muito conversarem, chegaram à conclusão de que você exigir uma análise administrativa com menos de 180 dias é você substituir a direção da autarquia pelo Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário senta lá, faz logo uma intervenção, senta na cadeira do presidente do INSS ou na cadeira do gerente e toca a coisa lá. Mas, infelizmente, aqui no caso de Alagoas, o juiz não tem se sensibilizado com isso. Então, tem juiz que dá liminar para você apreciar o requerimento com 10 dias, e agora, talvez alguns um pouco mais conscientes, têm dado 30 dias. Mas, mesmo assim, é uma substituição, né? Porque o advogado diz que, ou ele argumenta que a análise tem que ser feita em 45 dias. Agora, me diga qual é o processo judicial que é analisado em 45 dias. Não existe nenhum. E a prestação de informações, doutor, também ela se dá em 10 dias, né? De modo que seria um retrabalho prestar as informações em 10 dias e analisar o processo com... Você entende? Exatamente, claro. Aí eu não sei, em outros casos surtiu efeito, né? Por exemplo, Recife, eu tomei conhecimento que o procurador regional reuniu uma equipe que mexe, que é, digamos assim, a equipe que trabalha diretamente com o INSS Digital lá, e fez uma visita aos juízes. Eu não sei se haveria interesse dos colegas que estão à frente, talvez a senhora ou o Leandro, em participarem de uma visita ao Poder Judiciário para conversar com eles sobre isso. Porque talvez, se diminuir as liminares, os advogados vão deixar de ajuizar os mandados de segurança. Porque, logicamente, o advogado só entra onde a porta está aberta, né? Se a porta estiver fechada, ele não vai entrar. Então, e eu não digo isso aqui discriminando a atividade do profissional da advocacia. Ele está no direito dele, né? Ele tem que fazer isso mesmo. Né? O interesse do cliente dele é o quê? É receber digamos assim, a prestação jurisdicional que ele quer com a maior celeridade possível. Mas o nosso cliente é o INSS, né? Então a gente está do outro lado da relação e temos que procurar sensibilizar o juiz com os nossos argumentos. Um dos nossos argumentos é essa fila, né? É uma fila real, não é uma fila imaginária, né? São 24 mil processos
Então, talvez uma argumentação lógica, cartesiana, né? Mostrando, olha, nós temos, vamos supor, a informação que eu tive é que lá no primeiro andar, o pessoal que trabalha diretamente ou exclusivamente com INSS digital, tem menos de 20 pessoas, né? Aí, se juntar mais os colegas que estão espalhados, que recebem os híbridos, talvez cada um dando um percentual, a senhora tem esse número melhor do que eu, né? Quantas pessoas, talvez hoje, contando os híbridos com os que estão lá especificamente nessa tarefa? Sim, veja só, os exclusivos são servidores que trabalham exclusivamente na análise de processos, que são os obrigatórios, tá certo? Institucionalmente, por conta da portaria 2, nós temos 20 a 24 servidores exclusivos, certo? No GEX Maceió, né? A carga de trabalho 6 horas por dia, 8 horas? Isso vai variar de acordo com a agência vinculada, certo? Porque nós temos o REAT, né? Então tem agências que trabalham turno estendido, e nesse caso o servidor trabalha com a carga horária de 6 horas, certo? Em agências como as PECs, que essa que nós estamos aqui, nós temos uma carga horária de 8 horas, certo? Então vai depender isso bastante. E temos uma média de 60 a 62 servidores que trabalham de forma híbrida, ou seja, além de atender a demanda da APS, que não se restringe a análise, tá certo, de processo, nós temos um trabalho de retaguarda bem extenso, tá certo? É dessa forma que se dá. Eu tenho que considerar também que tem muitos gestores que estão, mesmo não sendo obrigados pela portaria institucional, estão analisando os processos, certo? O chefe de benefício analisando o processo. Eu digo por mim, porque desde que foi criada a central em outubro, foi criada, foi institucionalmente criada, mas em novembro ela foi colocada em prática, eu analiso o processo, tá certo? Eu acho que é importante, a gente tem que fazer isso mesmo, tem que participar. Claro. Mas formalmente é isso. Agora, eu também tenho que dizer ao senhor que, diante de sua ideia, eu entendo como louvável essa possibilidade, eu não diria de convencer diretamente como objetivo primário, mas de mostrar a nossa realidade, de modo que eles percebam o que é que a gente, o que está acontecendo no INSS. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que internamente a gente vê um empenho diário, tá certo? Tanto do setor de atendimento como de benefício, e tentar resolver de um modo positivo essa gestão dessas tarefas. Então é um empenho diário. Então eu gero relatórios diariamente, semanalmente, de como é que está se dando essa produtividade. E eles estão pensando de uma forma de conseguir dar essa celeridade, mas a gente não tem como negar a deficiência no quantitativo de servidores. Então a necessidade de concurso público ela é urgente, premente demais. Então, porque eu sei que o seu trabalho aqui na gerência aprende, né? Na agência aprende, mas se a senhora, estando em Maceió, mande uma mensagem para a gente, eu vou estar no dia tal, e aí a gente tenta entrar em contato com os juízes para agendar uma reunião, aproveitando a sua presença na capital, né? Para a gente poder apresentar essa realidade para os juízes, né? Porque em alguns estados que eu tomei conhecimento, surtiu efeito. Aqui, como eu não tinha tido condições de conversar ainda com o colega Leandro, né? Que é quem está mais à frente, quando a gente visitou o APS, que ele é gerente, ele não estava lá, não foi o doutor Nelson? Quem estava no exercício da gerência era o nosso colega Jerônimo. Exato. Então, mas agora, conversando aqui com a senhora, que também está ao lado dele, né, trabalhando em conjunto, se for possível, quando vocês estiverem lá, se puderem destacar assim 30 minutos, 40 minutos para fazer uma visita aos juízes federais, a gente poderia, havendo antecipação da data, entrar em contato com o Dr. Fellini, que é o coordenador lá do GEF, né? E ele é uma pessoa de extrema, digamos assim, sensibilidade, até nos convidou para participar de uma ação agora no início de junho. O Dr. Nelson deve ter sido convidado também, né? Sim, certamente farei presente. É que ele está querendo fazer uma aproximação com os pescadores, né? O pessoal que recebe a prestação previdenciária, e ele queria que os procuradores estivessem presentes e alguém do setor de benefícios, né? A doutora Marileide até disse que ia mandar uma pessoa lá, uma representante, né? A Leiliane, né? Que é do SAIS, né? Então, isso mostra que a Justiça Federal está sensível, eles estão querendo, digamos assim, ouvir o INSS, né? E aí, se a gente pudesse aproximar com pessoas-chave, né? Como é o caso da senhora, o caso do Leandro, e outras pessoas que, porventura, vocês queiram indicar, eu acho que seria uma oportunidade de conversar e mostrar a realidade difícil, que eu acho que vai sensibilizar um pouco a mente e o coração dos juízes, né? Eu vejo isso como muito positivo, certo? O Leandro é extremamente preparado, tá certo? Ele está à frente da central desde o começo, desde o início. Esforçadíssimo. Muito preparado, muito preparado.
preparado, não só em termos técnicos de tecnologia, mas também em reconhecimento inicial de direito, né, de normas institucionais internas e externas. Ele é extremamente preparado. Vou levar essa ideia para o grupo da coordenação, certo? E vou levar essa ideia também para o setor de benefícios. Eu vou passar, a partir de segunda-feira, 26 dias em Brasília, né, nesse trabalho. Eu vou estar aqui para poder estar presente com vocês em Maceió, mas vou passar a ideia para o Leandro, para se ele puder, antes disso, claro, comparecer lá com vocês, mas se ficar programado para depois, seria um prazer que eu participasse também dessa reunião. A gente conclui o nosso trabalho, né, doutor, da agência, visitação às agências, é o tempo que você retorna dessa missão. Inclusive, como o nosso acesso, hoje ele é remoto, a gente acessa de qualquer terminal a administração do GET, né, nós na coordenação, poderia ser pensado, inclusive, uma maior proximidade com esse magistrado, né, que ele conheça efetivamente como é que se dá o nosso sistema de administração do GET. Eu não sei se vocês conhecem, né? Se quiserem também conhecer como é que se dá o GET. A gente acessa para baixar os processos, né? Que recentemente foi disponibilizado esse acesso, que a gente tem acessado. Mas o nosso é um perfil de consulta para a gente baixar. O Leandro já me mostrou alguns primórdios, me mostrou mais ou menos como era o sistema. Mas, é claro, a cada momento vai se aprimorando, vai uma ferramenta nova, né? Outras ferramentas, e aí certamente teremos interesse em revisitar essas lições que o colega Leandro já transmitiu com muita maestria, mas certamente a Camila com certeza vai acrescentar mais alguns. Nós estamos vivendo um momento de mudanças muito rápidas de tecnologia. Certeza. E isso a gente vivencia, tá certo? O servidor está absorvendo, está correndo atrás para acompanhar, tá certo? Essas alterações. E o GET, ele vem mostrando cada dia que nós percebemos uma dificuldade no processamento, o sistema, ele vem, a gente faz sugestão e a gente percebe que logo está sendo atualizado um ícone novo, filtro novo, para facilitar o nosso trabalho. Claro, claro. O doutor João, mas o senhor me permitiu uma indagação de cunho operacional aqui à colega Camila, que eu queria externar, ou melhor, esclarecer uma dúvida. Como que é efetivamente cumprida a ordem judicial no sentido de determinar que certo benefício seja apreciado de imediato? Nesses exemplos que o doutor tem trazido são exemplos reais, né? Mandado de segurança, o juiz concede uma tutela de urgência e determina, olha, a autarquia analisa o benefício do impetrante em 10 dias. Como é que é feito isso? Como é que a central de análise cumpre isso? É via DJ? É via coordenação da central? Isso é direcionado para um APS, para um servidor específico? Como é que é feito esse cumprimento? Para tirar o pessoal lá do final da fila e levar para o começo. Em regra, a notificação ela é feita ao gerente executivo, certo? Existem servidores na gerência executiva que trabalham diretamente com ele. Eles encaminham para os coordenadores da central de análise, encaminham para mim, para Leandro, para a Irlande, tá certo? A notificação, quando é determinada, né, como ele eliminar a análise, nós recebemos de nossa caixa. Em nível de coordenação, nós procedemos de imediato à análise da tarefa do processo administrativo, às vezes diretamente, certo? Eu já analisei diretamente nos processos e podemos delegar essa análise imediatamente para um servidor que tem a disponibilidade de cumprir aquilo naquele momento. É cumprido, e assim que cumprido, nós prestamos as informações à gerência em Maceió e a gerência em Maceió encaminha a prestação de informações com o resultado do procedimento administrativo. Então não passa pela ADJ, passa diretamente pelo gabinete da gerência e pela coordenação. Doutor, ou tem alguma participação da ADJ? A partir do momento que a coordenação devolve para a gerência executiva em Maceió, eu não tenho certeza se ele realmente repassa para o setor jurídico, certo? Ou se eles prestam diretamente as informações, porque existe a possibilidade do notificado fazer isso, né? Como expediente administrativo. Isso, então, ofício. eu realmente teria que me inteirar com o Edgar, se o Edgar estava procedendo lá, mas transparece que não passa pela ADJ. Dá a entender que é cumprido diretamente do gabinete da gerência para a coordenação e daí para o judiciário. Porque a ADJ, o papel institucional da ADJ é fazer implantações de benefícios. Nesse caso, como é uma análise administrativa, seja para conceder, seja para negar, a concessão, se for o caso, vai ser feita administrativamente, apesar de ser provocada por uma ordem judicial, mas a ordem judicial não determina que seja implantado o benefício, ela determina que seja apreciado. Apreciado, é verdade? É interessante essa colocação, porque né? Em nossos filtros administrativos nós identificamos quando é uma determinação de um deferimento de um pedido judicial, né, no procedimento comum,
né, o juizado especial, porque a OL concessora do IFBEM 180. é a 180, tá certo? Nesse caso, vai ser de quem, da base de onde o servidor está inicialmente lotado. Então, a gente aprecia e coloca o mantenedor no benefício da residência, né, do local mais próximo da residência daquele... A Camila dirimiu uma dúvida que já vinha me afligindo, de certa forma, há um determinado tempo, mas dirimiu, né? A forma como é dado o cumprimento, doutor. Inclusive, isso tem gerado, porque tem situações novas que acabam impactando o trabalho de 2, 3 setores da Procuradoria. Nesses casos de cumprimento de decisão judicial relacionada à análise de requerimento administrativo, como o doutor bem frisou, não é implantação, é a análise que o juiz determina que seja feita. E aí isso tem gerado lá na PFAL, no PREV, tem disparado uma tarefa para a APS-ADJ e ao mesmo tempo tem disparado uma tarefa para a gente, para as informações. Mas quando eu recebo para fazer, para apresentar as informações, eu sempre encaminho um ofício para a autoridade respectiva, né? Na maioria dos casos é o doutor Edgar, porque alguns advogados já têm a consciência de que a autoridade coatora não é mais o gerente da APS local, é o gerente executivo, né, digamos assim, do Estado, no caso de Alagoas, que é o doutor Edgar. Então, a maioria dos mandados de segurança, ele figura como autoridade coatora. Ainda tem algumas exceções, mas ainda existe casos em que são apontados o gerente da APS, em que o benefício foi requerido, né, foi solicitado. Então, às vezes o juiz ainda considera aquele gerente como autoridade coatora, mas não é a regra. A regra é ser apontado o gerente executivo. Aí, nesses casos, a gente manda uma comunicação pelo SAPIENS com integração com e-tarefas para, como a senhora bem frisou, para o apoio da gerência. Aí o apoio da gerência entra em contato, normalmente, seja com o Leandro, na maioria dos casos eu recebo a informação diretamente do Leandro, lá pelo e-tarefas, dizendo o que aconteceu. Tem casos que o Leandro informa que a análise não foi feita porque foi aberta uma exigência e o segurado não ainda aportou o documento que é necessário para que a análise seja feita. A gente apresenta essa justificativa. Mas tem casos que a análise já foi feita e é apresentada para nós, a gente imediatamente já pede a perda do objeto do mandado de segurança, porque a análise administrativa já foi realizada. Mas ainda tem um certo... no mês, por exemplo, de junho, aliás, de junho não, nós estamos em maio, né? No mês de abril, a média foi 50% de informações prestadas e informações não prestadas, que a gente manda tudo para lá e aí recebe, né? Então, vamos supor, de 20 mandados de segurança, a média é 10 informações, subsídios retornados para a Procuradoria e 10 que ficam ausentes, não conseguem ter resposta. Então, eu acredito que o apoio da gerência está fazendo a parte dela, está encaminhando para vocês. Mas eu acredito que o trabalho de vocês também é enorme. Então, não sei exatamente onde é que está esbarrando aí esse retorno de informação, né? Porque como o prazo é muito exíguo, são só 10 dias, né? Se passar desses 10 dias, e eu conto normalmente o prazo da juntada do documento lá, porque o oficial de justiça vai, aí ele colhe a assinatura do gerente e ele junta lá no sistema da justiça, que é o PJE, né? E quando ele junta lá, eu conto 10 dias. Normalmente eu sou notificado antes. Então eu mando lá originariamente um pedido, mas aí depois, quando o prazo alarga, porque a juntada é feita posteriormente, eu às vezes faço até uma reiteração. E aí quando eu faço a reiteração, mesmo assim não é cumprido, aí eu informo o juiz que não houve resposta. Porque é importante que chegue alguma informação para o juiz, para ele não achar que simplesmente não está havendo interesse por parte nem da Procuradoria, nem da gerência em apresentar as informações que ele está requerendo, né? Poderia-se pensar, certo, numa comunicação concomitante com o e-mail da Central de Análise. Né? Qual que é o e-mail? centraldeanálise.mjexmco, certo? INSS.gov.br eu posso passar para vocês. Pronto. E ao mesmo tempo tentar identificar com a gerência o que está acontecendo. Porque quando chega a informação, imediatamente a gente cumpre, né? Porque se infelizmente, se a informação não chega, tem juiz que é um pouco mais irritado, né? Ou até mesmo, não podemos nem usar essa palavra, talvez uma pessoa um pouco mais séria, né? E gosta que os seus pedidos sejam atendidos. E se não chega nada lá,
às vezes o juiz tem uma tendência a ser um pouco mais duro, né? Ou rigoroso. E aí a gente, para evitar isso, o nosso papel, estamos agora conversando com um colega lá em São Sebastião, é sempre esse. É apresentar a realidade com antecedência para, se algo acontecer, a Procuradoria fez a parte dela, né? E o servidor também, sendo informado, a tendência é ele, digamos assim, se conformar com a realidade normativa existente e apresentar, digamos assim, o atendimento que a justiça quer, né? Porque no direito tem muita coisa que é importante, mas eu acredito que ordens judiciais, principalmente liminares, não tem coisa mais séria do que isso, né? Porque se a gente descumpre, aí dá aso, às vezes o magistrado até representar por crime de desobediência, ou às vezes até tem casos que o magistrado imputa para o próprio servidor multa, né? Então tudo isso é desgastante, é uma situação que a gente não gosta de passar por isso. E é por isso que a gente faz essas visitas para esclarecer e até apresentei essas mesmas palavras que estamos dizendo aqui para a doutora Edileide, né? Que é a substituta, né? O doutor Edgar é muito ocupado, ele está sempre em muitas atividades, às vezes eu nem consigo falar com ele sempre, mas sempre as pessoas que estão ao entorno dele, eu posso comunicar isso aí, porque eu acredito que a pessoa que está na gerência é um colega nosso, né? Um dia pode ser qualquer um dos servidores de vocês, né? Então a gente deve sempre buscar dar o melhor atendimento possível às demandas da gerência, porque são as demandas centrais, né? Então nisso aí, se a senhora está me colocando esse e-mail, então eu vou colocar, além do pedido que eu faço pelas tarefas, vou colocar também pelo e-mail para evitar essas coisas, né? Seria interessante que o senhor encaminhasse essa estatística, né, de descumprimento para que a gente leve informalmente, né, ao gerente executivo. No início eu encaminhava para o e-mail dele, mas às vezes ficava só uma coisa chata, né? Eu acho que ele recebe muitos e-mails, inclusive a caixa... Centenas ou milhares. Porque o nosso e-mail, ele serve como uma comunicação, não um mero e-mail, né? Ele é um e-mail que serve realmente para comunicações institucionais. Então, com certeza. Realmente é importante para que eu possa levar, me comprometo a levar essa estatística para que a gente possa fazer a correção de fluxo, inclusive juntamente com o Leandro, né? Que o mandado de segurança aqui ainda não, digamos assim, não despertou como nos outros estados. Eu tenho informação de que tem estados que tem mais de 100 mandados de segurança por mês. Porque realmente, se tem 24 mil processos, né? Se os advogados tivessem ajuizando pelo menos 1% disso aí, né? 24 mil, 10%, 2.400, seriam 240 mandados de segurança por mês, né? Que seria uma coisa que iria talvez até inviabilizar ainda mais, né? É que esse número, ele é total, né? Então, dentro desse número, muitos não estão vencidos, ainda estão dentro do prazo. Mas o prazo de 45 dias, eu acho que passa de 10 mil, né? Você não tem como dizer exatamente nesse momento, sem consulta prévia. É interessante, sim, tá certo, fazer isso. Agora, também eu lhe trago a ideia que é o argumento da portaria 2, que centralizou, né, essa gestão para a central de análise, de modo que realmente o gestor local ele não tem essa ingerência direta, porque ele não pode realmente atribuir responsabilidade. Esse argumento eu já apresentei, mas não tem convencido. Não tem, é impossível a gente realizar essa atribuição direta, ela será automaticamente pelo sistema, ou em planos de ação, projetos como esse do N80, né, em que há uma ação para resolver uma demanda, né? Com certeza. E agora, nesse terceiro momento da nossa conversa aqui, eu queria dar a oportunidade ao Dr. Nelson, ele sempre colabora com bastante capacidade, nos dando orientações de como a gente pode melhor proceder à formalização de uma decisão administrativa com um pouco mais de substrato. Né, doutor Nelson? O senhor tem essa experiência ao longo de muitos anos aí em mesa de audiência, isso tem trazido para os colegas que trabalham próximo ao senhor essa mesma, digamos assim, absorção desses frutos, e a gente, trazendo aqui para a APS, a gente pode compartilhar com os colegas um pouco da sua experiência nessa área. Mas isso é a bondade do Dr. João. É a realidade. Exagero um pouco aqui nos elogios, mas, modéstia à parte, realmente a gente já tem uma experiência razoável nessa seara e a gente aprende muito, né? Analisando os processos judiciais, mesas de audiência, e o que eu sempre debato com os colegas, e acho que já não é novidade aqui para a Camila, que o Dário também já conhece, desde a época de São Sebastião, que eu sempre defendia que os colegas
tivessem esse acesso ao sistema CRETA do Judiciário. E aí, antes de qualquer exposição, eu até indagava a Camila daquela última visita que nós tivemos, que foi uma conversa, embora o contexto, digamos assim, um pouco mais difícil, né, mas uma conversa agradabilíssima que nós tivemos, uma troca de ideias, de experiência muito produtiva, muito profícua. Eu indago, qual foi a sua avaliação dessa, já que você já analisava o processo e agora na coordenação continua fazendo, qual é a sua avaliação sobre esse acesso ao CRETA? Você acha que é relevante, que agrega a análise? Nós temos uma limitação de acesso à internet. Então, eu vou dizer por experiência própria que a minha dificuldade é na hora de fazer o upload. Até porque eu sempre falo em todas as agências, estimulando os colegas, mas agora eu quero saber o que é que vocês pensam. O upload. Vejam, como existe dois caminhos de solicitação, 3, eu diria, porque o processo, quando ele é solicitado, ele vem solicitação por e-mail, e vem pelo sistema SAPD, né, por meio de SAP, né, vocês solicitam e desagam mais SAPD, né, isso é exatamente isso próprio. E existe também a possibilidade de consulta ao CRETA, certo? Mas nós temos uma dificuldade que eu tenho enfrentado na hora de anexar. Respondi pelo e-mail, caminhei a notificação do processo administrativo, incluí no SAPD. Aí o questionamento que eu faço, eu até volto a questioná-los. Seria realmente... Eu sei que seria útil para vocês, porque eu já estaria lá no CRETA. Não, querida, mas deixa eu te colocar, perdão de interromper. Reformulando a pergunta. Quando eu coloquei a questão do CRETA, é a consulta ao CRETA para análise dos processos, entendeu? É muito positiva. Porque o que acontece? Essa questão está superada, Camila, porque nós já temos de acesso direto ao SAPD e ao GET. E nós mesmos instruímos os processos. A gente só consulta judicial ela é extremamente útil na análise do processo. Inclusive, quando nós realizamos a nossa base, é de praxe, tá certo? A consulta à JFAL para verificar se já houve demandas judiciais anteriores, tá certo? A gente abre a sentença e a gente verifica quais são os termos da sentença, o que ocorreu naquela oportunidade, tá certo? E o trânsito em julgado. Não é isso que a gente tem que verificar? Certo. Existe o entendimento de que a gente deve seguir aquela mesma lógica por uma questão de razoabilidade, não é isso? De razoabilidade. A não ser que o segurado traga extraordinariamente, que esse extraordinário mesmo, um fato novo, realmente diferente. Porque o que acontece? E com um curso de tempo também grande. Muitas vezes a gente se depara com sentença e sentença. Há algumas sentenças que ela, digamos assim, fecha a porta totalmente, entendeu? São situações em que o juiz examina o contexto probatório e exaure a análise do conjunto da prova e verifica documentação emitida em outro estado, vínculos, ausência de calosidades palmares, pele preservada do sol, ausência do perfil campesino, pessoas se expressando com trejeitos urbanos, demonstra nenhuma intimidade com o meio rural, às vezes um sotaque de um outro estado, entendeu? Ou seja, todo um conjunto probatório que o juiz fecha a porta e diz, olha, aqui ninguém mexe mais, entendeu? Então o servidor administrativo não pode rever aquela matéria. Agora, por exemplo, quando o juiz entende, olha, a pessoa tem conhecimento rural, respondeu corretamente as perguntas, tem perfil e tal, tem até o início de prova, mas não cumpriu a carência. Aí, um caso desse, permite que a pessoa mais à frente traga mais documentos e, com o decurso do tempo, complete a carência e tenha o seu benefício concedido. Agora, há situações em que, necessariamente, a coisa julgada vai prevalecer e vai ser imutável. O servidor não vai poder rever aquela matéria. Então, é importante sim a consulta. Com certeza. E já aconteceu em várias agências, eu já compartilhei isso com a Camila, que não é a primeira vez que a gente tem esse contato, né? De situações de a APS conceder um benefício, que na visita que nós tivemos hoje, né? Estava conversando com outro colega, já aconteceu de a APS conceder benefício contra uma decisão judicial. Uma decisão judicial substanciosa, uma decisão judicial que realmente fechava a porta e não permitia que fosse revisto. Então, é preciso ter esse cuidado de fazer a consulta ao sistema CRETA para evitar uma concessão indevida do benefício. Não é verdade? Porque a gente está colocando isso não é para fazer correção da conduta dos colegas, é para evitar que mais à frente, até os próprios órgãos de controle interno da autarquia venham cobrar isso dos colegas. Então, para a gente evitar um problema futuro, né, doutor João, a gente já antecipa isso para que os colegas fiquem responsáveis. Quem sabe no futuro, a legislação previdenciária, até os instrumentos normativos internos, eles possam prever
obrigatoriedade de consulta, né? Isso, o que até me Porque foi, existe não foi indagado. Doutor, é obrigatório? A gente disse não é, mas é recomendável. Mas é recomendável, justamente. É interessante, apesar da independência, né, dos poderes administrativo Claro. e judicial, que exista essa previsão para que vincule o servidor, de modo que o servidor também não caia no erro de, não sei se seria negligência o caso, de não constar e de repente cometer um equívoco. Agora, quando ele não consulta, tem que ser atento também que ele vai verificar que existe um indeferimento anterior. Sim, então, sim. ele tem que ter a obrigação de verificar as razões do Porque indeferimento. aquele benefício foi indeferido anteriormente, fatalmente pode ter sido judicializado. Então, quando você consulta lá na base da DataPreg e vê que a pessoa há 4 anos atrás requeriu uma aposentadoria por idade e agora está requerendo de novo, fatalmente aquele benefício já foi judicializado. E se ela está pedindo agora é porque ela já teve uma sentença negativa da justiça. São as responsabilidades e critérios que a gente tem que ter na análise. E até facilita o trabalho, né? Porque se você tem uma sentença que já fechou a porta, né? Sim. O seu trabalho vai ficar muito mais tranquilo e muito mais rápido até. Sim. E se algum Fundamentação. colega ficar em dúvida na hora de interpretar a sentença, nós estamos à disposição. Quantas vezes eu já recebi e-mail de colegas dizendo, olha, doutor, tem essa sentença aqui. E aí, essa sentença permite que eu reveja ou não? Ou seja, se o colega se sentir habilitado e tiver, digamos assim, segurança total ao interpretar aquele ato jurisdicional, ele fica à vontade, não precisa consultar a procuradoria. Mas se mesmo assim ele não estiver com total segurança, a gente está à disposição para fazer essa análise conjunta. O processo judicial ele tem se subsidiado não só na análise de fundo, né, do benefício previdenciário, mas também na identificação de fraudes. Né? Sim. Então, com o acesso ao crédito, naquele ano mesmo da visita do senhor, houve um contato enviado pelos eventos servidores, o acesso ao crédito, né, dos gestores principalmente. No sentido de que a gente pudesse, quando a gente baixa o processo, a gente tem contato com o processo, a gente também tem contato com os documentos apresentados. Então a gente consegue verificar, por exemplo, se houve divergência de propriedades rurais, que o rural que é o grande gargalo, né, dessa dificuldade. Sim, então, verdade. às vezes levou para o judiciário um processo divergente do que está sendo apresentado no momento futuro, que às vezes é até diferente do primeiro, do processo administrativo. A gente consegue identificar documentos de identificação com foto, se a fotografia é a mesma, se é o mesmo documento e como é que se deu foi isso. emitido no mesmo estado, se foi emitido de outra unidade da federação. Endereço também. E são os pontinhos que a gente vai ligando Tem para consultas. identificar a história dessa pessoa. Verdade, tem consultas interessantíssimas que a Procuradoria junta no processo, Camilo, que às vezes, por um motivo ou por outro, o servidor não tem acesso, às vezes é uma base restrita e tal, e se o servidor for consultar aquele processo, vai estar lá várias consultas que a Procuradoria junta e que formam o convencimento do julgador e que por alguma razão, às vezes até de uma restrição dessa, você não tem possibilidade. Só que quando vocês vão lá no CRETA, vocês vão ver aquelas consultas que a Procuradoria juntou, às vezes até consultas que o próprio juiz anexou, né, em algumas bases de dados que os magistrados têm acesso também, e aquilo ali você pode trazer para o processo administrativo. Porque ali é uma consulta que está disponível, né, para os servidores administrativos como assistente técnico da AGU, e o processo, pela publicidade que lhe é peculiar e pelo próprio interesse da autarquia em si louvar daqueles elementos, não há nenhuma restrição a que aqueles elementos venham para os autos do processo administrativo. E mais. Todo esse capedal de argumentos que você nos trouxe agora reforçam aquele trabalho que a gente vinha fazendo logo naqueles primórdios que a gente fez a visita lá na PS de São Sebastião, na época que você exerceu a gerência, de que a consulta pública, aquela consulta aberta disponível ao público, não é suficiente para embasar totalmente todos os processos. Algumas vezes se resolve, mas o ideal é que você tenha acesso à íntegra do processo, porque lá você vai ter outros elementos que não estão disponíveis na consulta pública, especialmente a documentação. Justamente. Não é verdade? Justamente, porque ali você vai ter o dispositivo, né? Isso. E alguns dados muito simples, restritos da análise da visão do magistrado da instrução, quando não é acordo, né? Quando tem acordo, a gente não consegue ter nenhum do que aconteceu no judiciário no momento, né, da instrução. Pegando o gancho aí do Dr. Nelson nessa área da questão da concessão, e também voltando para aquele assunto que a gente colocou lá no início, né, como nesse momento ainda não existe uma distribuição, digamos assim, específica ou mais especializada, né, e como os colegas têm se ressentido de uma ausência de até conhecimentos técnicos para apreciar determinados benefícios, né, o colega que sempre apreciou o segurado especial
relacionado com matéria de trabalhador rural, e agora está tendo que analisar aposentadoria urbana, né? Então, por conta disso aí, teve algumas visitas que nós fizemos em algumas APS grandes da capital, que estão registradas no nosso canal. Fizemos a visita à APS lá de Tabuleiro, que os colegas colocaram muita experiência prática lá. A visita que fizemos também na APS Jatiuca. E a visita que fizemos até mesmo com a nossa colega lá a Penha, né? Na APS Aripitombo, né? Álvaro Calheiros. Então, tudo isso está lá registrado. E a gente coloca aqui a informação para você, que se, como você também ocupa essa posição de gestora, o auxiliar do nosso colega Leandro na gestão lá do INSS Digital, se os colegas quiserem acesso a essas informações, basta entrar no canal da Procuradoria no YouTube, né? Tá tudo lá registrado, né? Se os colegas, enquanto não chega esse treinamento, né? E a gente até está pensando, em parceria com os colegas lá da PEFAL, em chamar alguns juízes federais para fazer um evento em Maceió para dar treinamento específico em alguns benefícios que forem, digamos assim, de maior interesse, né? Então, essa sugestão surgiu da consulta dos servidores que trabalham com o repositório único, né? Colegas dizendo, olha, eu me ressinto de conhecimentos nessa área. Então, a Procuradoria queria fazer um evento específico. E aí, logicamente, que teria que contar com digamos assim, com as sugestões dos colegas que queiram esse treinamento, né? Se os pedidos surgirem, se o interesse surgir, quando a gente terminar essa primeira fase agora, que estamos bem próximo de terminar, o próximo momento que gostaríamos de ter era exatamente esse, né? Juntar os procuradores que trabalham no núcleo previdenciário, convidar alguns juízes federais, e aí os servidores que tivessem interesse, porque tudo isso tem que ter interesse, né? A pessoa tem que sair do seu local de trabalho, né? E tem que contar com a anuência da sua chefia para poder participar de uma coisa assim. Mas a gente da Procuradoria, nós estamos à disposição para tentar fazer esse trabalho, né? E enquanto esse dia não chega, a gente está aproximando os colegas, nos colocando à disposição, né? O meu e-mail, se precisarem de alguma orientação, é joão.deus.silva@gu.gov.br. Dr. Nelson já passou aqui o dele, né? Estamos à disposição. Se a senhora tiver mais alguma colaboração, alguma coisa que quiser acrescentar aqui no final. Salutar, é importantíssimo que a Procuradoria se coloque nessa posição de nos auxiliar, inclusive nessa capacitação. Enquanto servidor do INSS, na verdade, o INSS vem trabalhando nesse sentido de fazer com que o servidor ele consiga trabalhar com tranquilidade no reconhecimento inicial do direito, né? A manutenção de benefícios e o cuidado geral que a gente tem que ter com o segurado, né? No nosso dia a dia. São pessoas que precisam realmente dar atenção da gente, né? A população que a INSS atende é uma população carente, tá certo? Em sua grande parte. Nós moramos no interior, né? Nossa lotação é no interior, de modo que aqui a atividade ela é em sua maioria também o atendimento rural, tá certo? Pessoas que vêm da região campesina. Mas assim, eu percebo que o INSS está ganhando novos ares. Apesar das nossas deficiências de quantitativo de servidores, nós percebemos que está havendo uma evolução, como eu mencionei, tecnológica, tá certo? E de normas, de acesso à norma. Certo, sim, o servidor precisa sim de capacitação, nós precisamos, mas hoje também o servidor ele tem acesso atualizado e direto nos sistemas previdenciários, inclusive na intranet, no nosso portal, a atualização imediata de todas as regras. Nós temos mecanismos de pesquisas que auxiliam na concessão e análise de benefício, um que é a base consultar, certo? Então, assim, o INSS vem fornecendo estrutura, cercando o servidor, de modo que tem uma dúvida, ele possa registrar formalmente e no sistema consultar, não sei se o senhor conhece, que é muito bom. Ele tira dúvidas tanto de serviços tecnológicos online, de acesso, né, problemas de sistema, como de reconhecimento de direito. A gente consulta, automaticamente esse registro chega na caixa de e-mail do atendente, né, do servidor, e o servidor pode redirecionar para as sessões especializadas do INSS, que de pronto, eu garanto, eles respondem para que a gente faça essa conclusão. Além disso, nós temos um acesso chamado índice legislativo, que por meio de palavras-chave, o sistema nos remete diretamente para o instrumento normativo, certo, interno, memorando, portaria conjunta, né, porque agora o memorando ele foi extinto, né, uma legislação recente, né, do presidente. Então, a gente consegue acompanhar com muito tato essas alterações. Então,
estamos seguindo num caminho positivo e o que eu espero realmente é que em breve o INSS consiga atender as necessidades, né, da população de uma forma melhor e também do servidor, internamente, para que a gente tenha uma qualidade de vida no trabalho. Verdade. Certo? Camila, muito obrigado, viu? Muito obrigada sua atenção, e tanto eu acredito que o Dr. Nelson vai ter a mesma opinião. Para nós, eu acredito, para mim, as suas palavras foram muito mais enriquecedoras do que porventura alguma coisa que eu tenha dito, né? Por conta da sua posição aí à frente do INSS Digital, é uma área que todo dia, coisa nova, dúvidas sobre como funciona, você realmente nos deu uma aula. Depois da sua palestra de hoje, a gente vai estar referenciando esse vídeo para as outras APS que porventura ainda tenham dúvida com relação a isso. Muito obrigado. Viu? Nosso colega Dário quer acrescentar alguma coisa? Eu queria, nessa questão, bem pertinente isso que vocês falaram sobre a visita do magistrado para conhecer como a gente trabalha, o nosso trabalho dia a dia, porque as decisões dele, às vezes, não, assim, como vocês falaram, às vezes é bem tempestiva e não condiz com a nossa realidade. Um caso semelhante, o senhor falou sobre o TRF4 da região sul, lá tinha uma ACP que abrangia, eu não recordo agora, as cidades, que o INSS não disponibilizava médico perito para fazer perícia. Então, a decisão judiciária é que em 45 dias o INSS implantasse, mesmo sem perícia médica. O que estava acontecendo é que vários segurados estavam requerendo nessas agências e faziam prorrogação sem ter perícia médica e o benefício era concedido. Inclusive até segurados que uma perícia médica talvez não tivesse direito por não ter a doença, né? Então, os colegas reclamavam lá de vários, para colocar no sistema uma dificuldade nessa questão das ACPs. Até que houve uma reunião com os juízes lá e com o próprio pessoal da INSS e foi passada a realidade para eles, que a gente não tem como habilitar esses benefícios tanto a parte administrativa quanto a perícia médica no prazo de 45 dias. Foi aí que a ACP a decisão judicial lá foi retirada e a pessoa agora lá requer e aguarda a perícia médica. Até porque alguns segurados que recebiam em algumas agências que tinham perito médico, transferiram para essas agências que sabiam que lá não tinha perito médico para ficar postergando o benefício. Como eu trabalhei lá na questão do mutirão, que era a questão que estava sendo feita as perícias médicas, inclusive quando se fornecia a possibilidade do segurado fazer a perícia médica em outra agência, ele disse, não quero fazer em outra agência, porque o meu advogado disse que eu ficasse aqui. Então essa questão é bem pertinente que o magistrado venha conhecer a nossa realidade aqui, ver como a gente funciona, a demanda, porque às vezes ele não conhece como a gente funciona e dá uma decisão lá que não condiz com a nossa realidade aqui. Não consegue ser implantada na prática. Isso. Essa questão também que o senhor falou, que vocês falaram sobre a gente consultar a decisão judicial, é interessante até porque a gente, como servidor, nós ficamos vinculados à legislação. E o magistrado, na sua decisão, ele tem uma discricionalidade, um convencimento totalmente diferente do da gente. A gente não chega aqui, olha para a mão do segurado e diz, não, se o senhor tem calo, o senhor é agricultor. Porque às vezes é um dos pilares. A gente vai na legislação, às vezes o segurado não tem a documentação. A gente às vezes vê que ele tem algum traço, mas não tem a documentação. E às vezes lá na audiência, o magistrado, por outros elementos, se convence e manda implantar. Que aí cabe a ele, isso é pertinente a ele. Então a gente, quando fica preso a essa legislação, não tem os mesmos convencimentos do que o magistrado. Inclusive, havia para ser implantada uma punição para nós servidores, caso nós indeferíssemos aqui e a decisão chegasse no judiciário e o magistrado lá, pelo livre convencimento, dissesse que aquela pessoa tinha direito ao benefício. Então a gente ia ser multado em 30% do valor do atrasado. Então assim, ele está para ser voltado agora na MP aí. Então é complicado para nós servidores trabalharmos além da demanda, da pressão de metas e tudo, ainda mais com essa outra, assim, essa espada sobre a nossa cabeça de sofrermos desconto da nosso salário. Na visita que nós fizemos agora pela manhã, conversando lá com o Júnior, ele me falou o seguinte, que em alguns casos eles têm no seu convencimento a ideia de que não há prova suficiente, ele está indeferindo e a própria junta de recursos está devolvendo para a primeira instância fazer uma JA, né?
Vocês têm recebido algum tipo de demanda nesse sentido aqui? Não, para a gente fazer JA não. Onde acontece muito isso que você está falando de JA é na TRF4, no Sul, é praxe o magistrado mandar que se faça JA. Para fazer o JA tem alguns elementos, não é só chegar e não faça um JA. Mas na TRF4 é praxe o magistrado mandar que na decisão interlocutória, que ele vá, que o INSS faça uma JA. Então aqui realmente no caso de Alagoas o próprio doutor Nelson, na experiência deles, que viu pouquíssimos casos, né? Mas achei interessante o Júnior dizendo que lá na PS São Sebastião eles têm recebido algumas demandas da Junta de Recursos para a Junta de Recursos já reconhecendo que tem um princípio de prova e que a coisa seja pacificada através de uma JA, né? Onde você pode colher a análise, a oitiva de testemunhas, né? Pode ouvir um pouquinho mais, se tiver interesse, o próprio requerente, né? Não, se a Junta de Recursos solicitar isso aí, eu já tive processo que o requerente queria uma JA e subiu para a Junta de Recursos e a Junta de Recursos indeferiu, disse que não caberia JA por falta de elementos probatórios que mínimos, fosse necessário, né? Uma JA. Estou entendendo. Se eu me permitiria. Claro, A justificação administrativa, ela tem como base na IN 77, né, de 2015, que desde que o segurado apresente ao menos um início de prova dentro do período a ser comprovado, certo? Pela IN 77, ela deve ser requerida, certo, pelo segurado. Nós tivemos a novidade, né, daquela portaria 1, que excluiu a entrevista rural, né, e trouxe a possibilidade da sugestão por parte do INSS, né, dentro daquele parecer, que se realize a justificação administrativa, desde que exista no processo indício, né, de que do direito que se pretende comprovar, né, porque a justificação administrativa não é processada apenas em série de benefícios rurais, mas para comprovação de situações fáticas de que vinculem o direito do segurado. Sim. Certo? Existem diferenças de demanda nas APS. A APS São Sebastião ela tem uma demanda que é 5 vezes maior, eu diria, do que essa agência aqui. Então, em consequência, eles têm mais pedidos de recurso, né, e mais sugestões de justificação administrativa. Desde que eu assumi a gestão aqui dessa agência, ainda a gente não recebeu nenhum requerimento. Camila disse que lá na APS de São Sebastião existe uma cultura forte de recurso. De recurso. Porque ele colocou. E nessa cultura de recurso, nessa cultura recursal, provavelmente uma grande maioria desses processos que vão para a junta de recursos, existe uma possibilidade maior de que lá a junta entenda que o início de prova material está suprido e que deve ser complementado com uma JA. Como lá existe essa cultura de recursos. Já na peça de inteiro, como não parece não ser, né? Nesse caso, por isso que é uma realidade aqui. Mas havendo a sugestão não, a determinação dos processos de justificação administrativa pela instância superior, a da APS, que é a junta de recursos, é claro que deve ser processada, certo? Nos trâmites normais, como tem que ser, com a oitiva mínima de 3 testemunhas, de 3 a 6 e, né, com a apuração daquele fato que se pretende comprovar. Então agora está prescindido do requerimento do segurado, então, Camilo, não precisa do requerimento. Claro, ou não, ou ainda isso não dá. Não ficou claro. Mas em uma série de um recurso administrativo, ela é plenamente viável. Certo? Existe um formulário, certo, na nossa intranet, que é fornecido inclusive no site da Previdência, ao segurado, em que ele tem que colocar, ele tem que preencher os dados gerais dele. No campo, ele tem que indicar qual é o início de prova que ele está apresentando à autarquia, ao INSS, e nesse mesmo requerimento ele já ementa de 1, né, a 5 testemunhas, tá certo? Sim. E os documentos dessas testemunhas, porque essas pessoas têm que estar necessariamente ligadas ao fato que ele precisa comprovar. Tem que ter no mínimo 3 para poder... para se processar e o requisito do início de prova que tem que constar já no processo. Deixa eu fazer uma consulta de um caso hipotético, mas que com certeza já deve ter ocorrido várias vezes. Vamos supor, uma determinada pessoa vem requerer uma pensão por morte de um companheiro e ela não tem as 3 provas. Vamos supor que ela tem um filho desse camarada que faleceu. A qualidade segurada está suprida e tal, tudo certinho. O que ela precisa comprovar é a qualidade dependente. Ela tem um filho com esse camarada, ou seja, uma prova apenas da convivência. Ela pode requerer, Camila, logo de início, olha, eu tenho uma prova, que é a certidão de nascimento desse filho comum, eu preciso comprovar, eu quero comprovar a união estável
com a justificação administrativa. É possível isso? É possível. Antes da conclusão do processo administrativo, não há nenhuma exigência de momento para apresentação do requerimento de Não precisa ser justificação no início do administrativa. processo, pode ser qualquer O tempo. segurado pode apresentar no seu requerimento inicial. Durante o trâmite e a análise, antes da conclusão, ele pode vir atravessar esse pedido de justificação administrativa. Concluído a análise inicial, ele pode fazer recurso, realizar isso, e aí ainda, dentro do prazo da decisão de recurso, porque ainda existe uma instância superior, a junta de recurso, ele ainda pode apresentar um pedido de justificação administrativa. Não há um momento previsto na lei que limite a prestação desse Era outra requerimento. dúvida que eu tinha já de há muito e que foi dirimida agora, doutor. Ok. Tranquilamente. Então é só agradecer. Doutor Nelson, tem mais alguma colaboração Não, para só concluir? registrar novamente, doutor, a nossa gratidão à colega Camila, ao colega Dário, e nos solidarizar aqui com os colegas, parabenizá-los pelo trabalho brilhante que tem desenvolvido e nos colocar à disposição para algo em que nós pudermos ser necessários ou úteis, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pela atenção. Gratidão pelo estudo de vocês. Obrigado. Obrigado pela presença. Até a próxima vez. Ok.